E envolvendo aqui, às vezes aparecem problemas onde os limites, né, aparecem com funções, onde essas funções apresentam radicais. Vamos utilizar aqui um processo, né, um artifício para eliminar esses radicais. Eu não digo eliminá-los, né, mas utilizar o processo de conjugado, onde vocês já aprenderam a fazer isso lá no processo de racionalização, né, lá no ensino médio, e esse processo vai ajudar a tirar, às vezes, a indeterminação. Por exemplo, você deve lembrar que quando tínhamos uma situação dessa, vamos pegar aqui o 1 dividido por raiz de 2 mais 1. Um exemplo bem simples. Na racionalização, utilizávamos, no caso, um processo onde multiplicávamos o denominador aqui pelo seu conjugado, e você deve lembrar que o conjugado nada mais é que, se aqui a gente tinha soma entre os dois números, entre raiz de 2 e 1, agora vamos ter aqui raiz de 2 menos 1, não é isso? Então, esse número aqui chamamos de conjugado de, ou no caso aqui do nosso raiz de 2 mais 1. Então, multiplicávamos tanto o denominador quanto o numerador por raiz de 2 menos 1. Então, temos que multiplicar tanto o denominador e o numerador, certo? Porque esse número aqui, se multiplicarmos em cima e embaixo aqui, o numerador e o denominador por esse número, no final, o número que encontrarmos, ele vai ter o mesmo valor que esse número inicial aqui, tá ok? Então, a ideia não é mudar o valor do número, e sim mudar um pouco a sua estética. Então, o processo de racionalização ele muda um pouco a estética, porque quando temos raízes aqui no denominador, utilizamos o processo de racionalização para mudar um pouco a estética desse número, ok? O seu valor não vai mudar, mas sim a sua estética. Então, multiplicávamos aqui no caso, no numerador teríamos raiz de 2 menos 1, e no denominador, vamos ter aqui, como é o produto da soma pela diferença, vamos ter raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, certo? É o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então, teríamos aqui raiz de 2 menos 1. Aqui teríamos 2, certo? Vamos eliminar aqui o radical. Então, 2 menos 1 seria 1. Ou seja, o número seria exatamente esse aqui. Então, se você quiser utilizar uma calculadora, você vai ver que o valor desse número é o mesmo que o valor desse número aqui. Ou seja, não mudamos aqui, no caso, o seu valor, e sim a sua estética, né? Podemos dizer assim. Beleza, então vamos utilizar esse artifício, pessoal, para encontrar limites onde as funções apresentam radicais. Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Vamos encontrar o limite, ok? Vamos encontrar o limite da função raiz de 2, aliás, raiz de x menos 2, dividido por x menos 4, ok? Quando x aqui, no caso, se aproxima de 4. Então, percebam que, se a gente utilizar, né, o primeiro processo de limites, que seria a substituição, ou seja, se substituirmos aqui o 4 na função, vamos ter aqui raiz de 4 menos 2 dividido por 4 menos 4. Isso aqui nos daria uma indeterminação, certo? Então, para fugirmos dessa indeterminação, vamos utilizar o processo de conjugado, tá ok? Então, percebam que aqui, esse artifício, né, do conjugado, ele não tem a ideia de estética como tínhamos lá na racionalização. E sim, é um processo que vai ajudar a fugirmos dessa indeterminação. Tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, como o radical ele está no numerador, tá ok? Então, percebam que aqui, né, não vamos utilizar o processo de estética, porque a raiz aqui já está no numerador. Mas sim, é como um artifício. Então, vamos pegar essa função, que seria a raiz de x menos 2, dividido por x menos 4, e vamos multiplicar, no caso aqui, como a raiz está no numerador, então vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado desse numerador. Então, raiz de x mais 2 seria o nosso conjugado. E aqui vamos ter raiz de x mais 2 também, ok? A ideia é não mudar o número, porque raiz de x mais 2 dividido por raiz de x mais 2 é 1. 1 multiplicado por esse número é o próprio número. Tá ok? Então, não estamos alterando o valor dessa função. Então, vamos ter aqui produto da soma pela diferença. Isso aqui nos daria raiz de x elevado ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado. E aqui embaixo teríamos x menos 4 multiplicado por raiz de x mais 2, certo? Então, aqui teríamos x menos 4
e no denominador teríamos x menos 4 multiplicado por raiz de x mais 2, certo? Poderemos aqui simplificar, isso aqui nos daria, vamos descer mais um pouco aqui, então isso aí nos daria 1 dividido por raiz de x mais 2. Ou seja, esse número aqui, essa função, ela vai ter o mesmo valor que essa função aqui, ok? Então, o limite dessa função é a mesma coisa que o limite dessa função aqui, ó. Então, 1 sobre raiz de x mais 2. E vamos ver agora se fugirmos da indeterminação. Vamos substituir o 4 aqui na função. Substituindo, você vai ver que vamos ter aqui o limite de 1 dividido por 2 mais 2, certo? Porque a raiz de 4 é 2, então 2 mais 2 é 4. Então, o limite de 1 quarto, né, quando x se aproxima de 4. Isso aqui nada mais é que 1 sobre 4. Ok, pessoal? Eu acabei encontrando a nossa constante, né? Mas apenas poderíamos substituir aqui. Então, daria, né, o limite da função quando x tende a 4 nada mais é que 1 sobre 4. Ok? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui para entendermos um pouco esse processo. Então, percebam que o processo, né, de conjugado, tá, ok? Ele é um artifício que utilizamos para fugir da indeterminação. Tá, ok? Vamos pegar aqui um outro exemplo bem simples. Vamos encontrar agora o limite da função. Então, vamos encontrar aqui o limite da função x menos 1 dividido por raiz de x menos 1. Ok? Quando o valor de x se aproxima de 1. Então, utilizando o conjugado aqui também, perceba que o radicando aqui ele está no denominador. Então, vamos encontrar o conjugado do nosso denominador. Então, raiz de x menos 1, vamos multiplicar tanto o denominador, o numerador, quanto o denominador, pelo conjugado do denominador. Então, vamos ter aqui raiz de x mais 1, certo? Isso aqui é multiplicado também no numerador, raiz de x mais 1. Ou seja, vamos ter x menos 1 multiplicado por raiz de x mais 1. Isso aqui dividido por o quadrado primeiro, isso aqui nos daria x, certo? Menos o quadrado segundo, que também seria 1. Simplificando aqui, vamos ter raiz de x mais 1. Ou seja, o limite dessa função aqui nada mais é que, ou é igual ao limite de raiz de x mais 1 quando x se aproxima de 1. Então, essa função ela tem o mesmo valor que essa função aqui. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Substituindo, vamos ter 1 mais 1 é 2. Então, o limite dessa função aqui nada mais é que 2. Tá ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a ideia, né, do conjugado, né? Espero que vocês tenham compreendido essa ideia. E percebam que o conjugado aqui ele não tem a função, né, de estética como lá no processo de racionalização. E sim é um artifício para fugirmos da indeterminação. Tá ok, pessoal? Percebam, eu não fiz com vocês que se substituíssemos aqui, ó, 1 menos 1 dividido por raiz de 1, que é 1, menos 1, teríamos também uma indeterminação. Eu acabei não falando isso aqui para vocês. Inicialmente, sempre substitua. Quando não encontramos a indeterminação, o valor vai ser o valor do número que encontramos. Caso encontramos aqui uma indeterminação, certo? Vamos utilizar o processo de conjugado. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Valeu!